Boa noite a todo mundo, todos. Hoje não é Shoshan Purim, né? Purim Katan, né? Estamos dia 14 de Adar Aleph, se preparando então preparar para Purim. E esse choro vai ser em Refuah Shlema para Natália Bat Hana e Leilon Ishmat Yosef Ben Rinda Rivka, faleceu hoje. Então, o choro vai ser sobre Tzniut, né? Antes de tudo, como se traduz Tzniut? O que é Tzniut? Recato, né? Tem outros sinônimos também sem ser recato, como, por exemplo, modéstia, discrição, alguém discreto, ou pode ser também, Tzniut pode ser esconder também, Litzanea, você esconder, né? Ou ocultar. Então são as palavras. Então toda hora que eu falar Tzniut, são esses conceitos, né? Modéstia, recato. A gente vai ver que Tzniut não necessariamente só tem a ver com a roupa, né? Com a questão de você se cobrir. Embora se cobrir seria uma das ferramentas para Tzniut, mas Tzniut em si não é isso. Só que antes de entrar em Tzniut, a gente pode ver que é o seguinte, que existem, vamos supor, três categorias. A primeira seria os atos da pessoa. O segundo seria vamos dizer, os sentimentos da pessoa. E a terceira categoria são as qualidades da alma, que a gente pode chamar assim. Como assim? Vamos supor, a pessoa faz um ato. Esse ato pode ser bom ou ruim, certo? Mas esse ato não define necessariamente a pessoa. Porque a pessoa fez um ato assim, um assado, não quer dizer que ela é assim. Existe algo mais que é o sentimento. Vamos supor que a pessoa ela agiu com raiva. Estava com raiva, ou estava preguiçosa, ou feliz. Então é o sentimento que a pessoa está na hora. Mas também, se a pessoa, por exemplo, reagiu a uma situação com raiva, não quer dizer que ela é uma pessoa raivosa. E existe o terceiro, que é as características, as qualidades da alma. Que aí sim, a pessoa pode ser sim uma pessoa raivosa, mas não porque ela teve raiva em um determinado momento, mas que ela normalmente tem raiva. Ou uma pessoa que pode ter tido um ato que demonstra humildade. Depois ela pode ter demonstrado humildade, mas existe uma pessoa que ela é humilde, sim? E a Tzniut, bem ou mal, é uma das características que, embora eu dê esses exemplos, por exemplo, humildade ou raiva, por aí. Tzniut é uma característica que, a princípio, só tem a ver com a qualidade, com a característica da alma, com o terceiro nível. Porque você não pode dizer que uma pessoa, por exemplo, ela está com uma roupa coberta, então ela é uma pessoa tzanu, uma pessoa recatada. Não, como se fosse uma virtude, a tzniut, que tem muito a ver com a característica da alma dela, como ela se comporta a longo prazo, e não em determinados momentos, certo? Essa é a primeira introdução, sim? E agora, então a gente pode definir a primeira coisa. O que é tzniut? Então a gente pode dizer que tzniut é você esconder, ocultar, cobrir alguma coisa, certo? Então a pessoa quer ser tzanu, a princípio ela tem que cobrir. Cobrir o quê? O corpo, ou cobrir os pensamentos, ou cobrir o seu modo de agir. Ela tem que ocultar essas diferentes atitudes dela, ou seja, tem algumas coisas que ela precisa ocultar das outras pessoas. E aqui tem a pergunta, o seguinte, vamos supor o mais normal, que é o corpo da pessoa, certo? No judaísmo a gente sabe que a gente tem que se cobrir. E a pergunta é o seguinte, mas se o corpo é alguma coisa natural, Deus criou a gente com o corpo, qual é a necessidade de cobrir isso que é natural? É a pergunta, acho, básica, mais clara sobre vestimenta, por exemplo. Porque eu preciso cobrir alguma coisa que é natural. Eu fui feito assim, não é para mostrar, o que é bonito não é para se mostrar. A pergunta, acho que básica sobre tzniut, certo? Então, a primeira definição do porquê da tzniut, que a gente pode encontrar nos livros, a gente vai ver que é um conceito limitado, não é um conceito super abrangente ainda do tema,
você tem que se cobrir, você tem que ser tsanua para proteger o dano de outras pessoas, para outras pessoas. Você tem que proteger as pessoas de algum dano. Como assim? Vamos supor que Loeleno cai um copo de vidro no chão, certo? E tem esse copo no meio do chão, ou seja, revelado, aparente, está lá no meio do chão. Tem um lugar que passam muitas pessoas, tem crianças, é perigoso. O copo no chão quebrado, o vidro no chão é perigoso, alguém pode se prejudicar. Então o que você tem que fazer com esses vidros? Você tem que esconder, você tem que ocultar, tem que tirar de lá, não pode aparecer. Então, ao você esconder os cacos de vidro, você está prevenindo que as pessoas se machuquem no vidro. Então, a mesma coisa é a tzniut. Tem questões no nosso corpo, ou nas nossas características, ou na nossa alma, que você tem que ocultar para prevenir que as pessoas se danifiquem. Que dano é esse que eu estou falando? Seria o pecado. Então, nossos sábios me falam o seguinte, que a pessoa é tzanua para proteger do pecado. Sim? Como exemplos, por exemplo, alguém sabe dar um exemplo sobre proteção do pecado da tzniut? Como o tzniut protege alguém do pecado? Um pensamento errado, você sabe? Pensação errada. Que se você está tzanua, então isso pode te machucar em um machucado porrot pequeno, que tem um lugar mais pequeno para machucar. Que da roupa. Você tá com a roupa, então não faz. Verdade. Também a roupa protege. Um dos motivos da roupa é proteger, é verdade. Não tinha pensado nisso, mas faz sentido sim. Mas a questão, por exemplo, uma mulher, vamos supor que a mulher, quando é vestimenta, é mais. As alahot vão, ou na realidade, vai mais para a mulher, né? A mulher, por exemplo, é o conceito normal que se pensa superficialmente. A mulher se veste melhor e aí ela protege de causar o pecado de outras pessoas ao olharem ela, por exemplo. É o básico, é o superficial da questão da tzniut. Isso sim é verdade, mas a gente vai ver que a tzniut é muito além disso. Está muito além do que você proteger outras pessoas do pecado, porque se fosse só isso não faria muito sentido. Os outros que, a princípio, os outros que se protejam, porque eu tenho que me garantir que os outros não se prejudiquem, certo? Então, agora começa mais ou menos, a gente vai... Isso tudo é tipo introdução, só para contextualizar. Agora a gente vai começar a entender. Sobre o tzniut, está escrito em Provérbios, em Mishlei. Quem escreveu Mishlei é Shlomo Amélio, o rei Salomão, o mais inteligente de todos os homens. E no capítulo 11, versículo 2, tem um versículo que fala Ve'et tznuim chorma, ou seja, e para os tznuim, e para as pessoas modestas ou recatadas, chorma, a sabedoria. Então, o mais sábio de todos os homens, ele escreve em Provérbios que a tzniut está totalmente conectada à inteligência, à sabedoria, ao intelecto. E, a princípio, se você falar que o motivo de tzniut é proteger do pecado, o que tem a ver a tzniut com a inteligência? Com a sabedoria, com o intelecto, com o racional? Alguém consegue ver, por enquanto, algum paralelismo entre intelecto e tzniut? Meio difícil, mas na Torá, quando está escrito tzniut, está conectando a tzniut, então, ao intelecto. Essa é a ideia do Salomão. E a gente vai ver que é muito profundo. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Você tem como entender o mundo de duas formas. A primeira forma é através dos 5 sentidos. Então, paladar, audição, visão, olfato e tato. É a forma como você consegue captar o mundo como ele é. Através dos sentidos, você sente o mundo, certo? Então, é a ideia.
tem alguma coisa bonita, eu olho e eu vejo, é bonita. Tem determinado objeto, eu vejo esse objeto e eu entendo, ou eu toco no objeto, e eu entendo o que é esse objeto, e aí eu eu extraio para mim o que eu entendo sobre esse objeto. Ou seja, assim é o mundo inteiro. O nosso contato com o mundo é através nos contato através dos 5 sentidos ao mundo. E através dos sentidos a gente consegue ter contato com esse mundo, a gente começa a fazer interpretação dos nossos conceitos e valores da vida. Mas o intelecto não é algo que você capta pelos 5 sentidos. A Chokhmah, a inteligência, o racional, você não vê através do fenômeno, através do que você enxerga e vê. Ao contrário, você precisa pensar o que você está vendo no fenômeno, e através do que você pensa, você começa a refletir, fazer uma interpretação, e você chega em outros conceitos que não estão aparentes pelos sentidos. E através desses conceitos que você chega, você consegue entender em um nível de profundidade muito maior. Em outras palavras, através dos 5 sentidos, você interage com o mundo de forma superficial, uma forma externa, uma forma revelada, aparente. Mas somente através do intelecto que você consegue se relacionar ao mundo de uma forma profunda. Né? Muito mais profunda do que através dos sentidos. Então, um exemplo clássico, vamos supor, é uma lei física. O exemplo, eu tenho esse copo e eu largo, aí ele cai. Aí ele cai. E aí, então, pelos sentidos, eu falo, o copo cai. Mas os meus sentidos não entendem por que o copo cai. Tanto que o motivo do copo cair, ele só foi descoberto no mundo muito tempo depois que o mundo foi criado, quando muita gente viveu. E até lá tudo caía, e ninguém percebeu que era alguma coisa, tipo, trivial, sempre cai, é costume do mundo, é assim. Mas ninguém nunca entendeu por que cai. Na verdade, tinham explicações, né? Sei lá, porque o Deus tal, que não são verdadeiras. Mas o copo cai, tá? E aí, superficialmente, eu consigo entender, o copo cai, acabou. Mas uma hora que você pega o copo como um corpo de prova e faz experimentos e estudos e começa a usar o seu intelecto para entender por que o copo cai, você chega não no físico, mas você entende a lei física. Ou seja, você entende que tudo que é físico é gerido por uma lei. Lei da gravidade, no caso, né? Nosso exemplo. E através do intelecto você consegue entender muito mais profundo a raiz do fenômeno. Por que aquele fenômeno ocorre? Coisa que você não entenderia de forma alguma através dos seus 5 sentidos sem o intelecto. Então o mundo ele é dividido em 2 partes, a parte revelada e a parte oculta. E a parte revelada, a raiz da parte revelada é a oculta. E a oculta você só consegue entender através do seu intelecto. E a revelada através dos 5 sentidos. Entenderam? Tá claro? Então, o ideal é você conseguir complementar. Você pega a parte revelada, junta com a parte oculta, ou seja, pega os sentidos e junta com o intelecto, e aí você consegue entender o fenômeno como um todo. Ter uma visão geral do mundo. Ou seja, você não consegue entender o mundo sem a razão. Então, a tzniut, que é você cobrir algo, ocultar algo, é a sabedoria, que a sabedoria é a parte oculta que existe dentro do mundo. O mundo ele é feito com leis, com princípios, com leis físicas, depois a gente vai ver, não só físicas, como leis espirituais. E isso você não consegue interpretar pelos sentidos, só através da reflexão intelectual. Você consegue chegar num nível profundo. E aí seu conceito de vida é totalmente diferente. Então, para você entender o mundo, você precisa entender o mundo superficial, mas também usar o intelecto para entender ele e vai compreender muito melhor. Então, por isso está dizendo, com os tzinoim, as pessoas recatadas que ocultam, que entendem que o mundo tem partes que têm que ser ocultadas, encobertas, a Chokhmah é o intelecto. Porque quando você
para de entender que o mundo é só o que você vê, o que está nos seus olhos, o que está aparente, você começa a refletir o porquê das coisas. Então, a pessoa tsanua, que consegue ocultar as coisas, Hormah, ela vai ter o intelecto. Isso que o rei Salomão, então, vem explicar sobre Tzniut, certo? E se a gente parar para conectar, então, Tzniut e intelecto, não tem nada a ver com o primeiro conceito que a gente falou, que Tzniut tem para prevenir do pecado os outros, para não causar um dano. É uma coisa nada a ver, um outro ponto aqui. Estão comigo? Sim? Então, mas mesmo assim, a gente entendeu então que tem que ter a parte revelada junto com a parte oculta. O que a gente ainda não explicou é porque tem partes reveladas que você precisa ocultar. Porque no meu exemplo do copo, tem o revelado, você entende, e o oculto você soma ao revelado e entende o fenômeno. Mas aqui a Tzniut não, a Tzniut diz o seguinte, não é só você, não é que você só tem que entender que não é só o revelado. Mas o próprio revelado, às vezes, precisa ser ocultado, precisa ser encoberto. Você precisa, no caso do copo, o copo também tem que ter uma roupa, uma vestimenta. Não é o caso do copo, mas, por exemplo, o caso da pessoa. A pessoa também tem que se vestir. Não é só você... Porque, a princípio, a pessoa mostra o que quiser e você entende, tem o intelecto também, e não é só o que eu estou vendo, e pronto. Mas por que eu preciso cobrir a pessoa? Essa é a pergunta que eu ainda não expliquei. E a resposta é simples, né? A resposta de você ter que cobrir o revelado, o que está aparente, é exatamente porque ao você ter o contato do mundo através dos seus 5 sentidos, ele embaça o seu intelecto. Você perde o foco, você perde a noção e a consciência das coisas como ela realmente é. Vamos dar um exemplo clássico. Uma pessoa vai sair de Shidur, né? Vai procurar alguém para casar. Um menino vai procurar uma menina para casar, por exemplo. Pode ser ao contrário também. Uma menina vai procurar um menino. E ele vê que a menina tem maus modos, mais características, não tem muita educação, tem nada a ver com como ele pensa, só que a menina é muito bonita. Muito, muito bonita. O racional vai falar, nada a ver, foge dessa, encrenca, não vai dar certo. Só que os sentidos vão falar, não, é ela mesma, certo? E embora o menino até chegue a dizer, não quero, para ele dizer um não, ele vai ter que pensar muito e falar, é realmente isso? Porque bem ou mal, o fato da menina ser bonita pesa muito. Às vezes pesa até mais do que todas as outras características juntas. Se perguntar para alguém, o que você quer alguém para casar? Tem que ser bonito, não sei. Óbvio que a beleza tem que ter, mas ela tem que ter o peso como todas as outras. E a gente vê que na realidade o peso da beleza, ela se sobrepõe. Por que ela se sobrepõe? Porque o externo ofusca o interno. Essa é a ideia. Quando você tem contato através dos seus sentidos, aqui eu estou falando, por exemplo, da beleza, que é a visão, certo? Mas o perfume, né, esse cheiro, perfume e o tato, aí vai ofuscando cada vez mais. Quanto mais sentidos você vai associando a beleza ao objeto físico, né, menos você entende a profundidade que não está aparente. E menos você usa o intelecto. Ou seja, para você conseguir avaliar o mundo de uma forma verdadeira, como ela realmente é, tem vezes que você precisa, então, cobrir o externo. Que uma vez que você cobre o externo, você dá tempo e dá um equilíbrio para você também usar o intelecto e avaliar as coisas como ela realmente é. Então, esse é o motivo, então, é o segundo, então, motivo porque existe a Tzniut. O primeiro eu falei para prevenir do dano, do pecado. E o segundo é para você conseguir avaliar as coisas como elas são. Você entender as coisas de forma verdadeira e não de forma embaçada, uma forma falsa, que não é assim. E quanto mais você se conecta aos sentidos, menos você pensa
e mais você tem uma visão deturpada do mundo e dos seus valores, e mais a sua consciência se danifica. O mais os seus valores de mundo se prejudicam. Essa, então, é a segunda ideia aqui do porquê, então, você precisa não só entender que tem o oculto, como também você precisa, às vezes, cobrir o revelado. Que aí você dá chance de você se relacionar e entender o oculto. A gente vê isso na prática, né? Por exemplo, um jovem que não toca na noiva, né, antes do casamento, já que não tem um toque, você dá a oportunidade da conversa e da interação, de você entender como realmente é a pessoa, das características. Coisas, se tivesse o toque, não que é impossível de saber, mas é muito mais difícil e a sua avaliação racional ela fica muito mais não confiável, vamos dizer assim. Concorda? Ou não? Só uma coisa, por essência, tudo que é revelado e que precisa ser coberto, também em algum momento tem que ser descoberto. Por essência, tudo que é revelado. De novo, que é revelado. Tudo que é coberto... Sim, em uma hora tem que ser descoberto. Tem que ser descoberto. Ou existe alguma coisa que tem que ser coberto e dizer... A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai chegar lá, tá bom? A gente vai chegar lá daqui a pouco. Boa pergunta. Não tinha pensado nisso, mas acho que pelo caminho do choro vai dar para entender isso daqui a pouco. Se tem coisas que sim você tem que encobrir, ou não, em alguma hora no final tem que revelar tudo. Boa pergunta. Mas vamos então continuar. Então essa foi a parte 2. Então a gente entendeu o primeiro parte 1, a gente entendeu o primeiro conceito da Tzniut, que é prevenir o dano, o pecado. E a parte 2 a gente entendeu que o motivo da Tzniut é para você conseguir avaliar o mundo da forma como ele realmente é. E não viver numa mentira. Essa é a segunda. Então agora a gente vai entrar então, é o seguinte. Os nossos sábios, quando vêm abordar o tema de Tzniut, certo? A Tzniut aparece, o recado aparece em 3 assuntos da Torá principais. Tem 3 questões na Torá das mitzvot, não só de mitzvot, mas do comportamento humano, que nossos sábios falam assim, isso aqui é Tzniut, tá? E eu vou falar aqui, vocês talvez achem até estranho, mas nunca pensei Tzniut em relação a isso, talvez. Mas é como nossos sábios eles abordam a questão. Sim, agora a gente vai começar a entender melhor o que é Tzniut. Primeiro assunto sobre Tzniut que nossos sábios falam é como a gente deve se relacionar com as nossas necessidades fisiológicas. Tá? Falam nossos sábios quem é o tzanur, quem é a pessoa recatada, né? A pessoa que é recatada no banheiro, quando vai fazer suas necessidades. Esse é o tzanur. Tanto que tem uma história na Gemara, que agora eu não lembro os nomes, bem interessante, que estava no enterro de um grande rabino que faleceu, e teve um outro grande rabino que estava falando como se fala isso? Do enterro? Os speds, em português, eu queria. Os discursos fúnebres, isso. E ele tá falando, não, ele era um grande tzadik, que não sei o que lá, né? Aí teve uma hora que ele fala assim, tá na Guimarães essa história, ele fala assim, e ele era uma pessoa muito tzanur, muito recatada, muito modesta, certo? Uma das coisas do sped. A gente sabe que no sped, no discurso fúnebre, você também tem que dar uma levantada, né? Elogiar um pouco, né? Pegar os melhores pontos, botar para cima, tem seus motivos, eu não vou entrar aqui agora. E aí conta a Guemará que durante a noite, esse rabino que fez o discurso dormiu e sonhou com o falecido. E o falecido falou assim, por que você falou sobre mim uma coisa que você não sabe, não tem como saber? Por que você inventou uma característica sobre mim? Você pode levantar um pouco, mas não falar uma coisa que você tem total desconhecimento. Ele falou, mas o que eu falei desconhecido? Você falou que eu sou recatado. Eu falei, mas eu sempre te vi andando, sempre recatado. Suas características, falou, não, mas você nunca me viu como eu me porto no banheiro. Isso você nunca viu, então como você me pode chamar de recatado? Então, interessante, a Guemará traz essa história. Quer dizer o seguinte, que o recatado é a pessoa que é recatada no banheiro, tá? E se a gente entender que a Guemará quer começar a falar pra gente que quem é recatado no banheiro, o verdadeiro tzanua não é só quem usa as roupas e quem tem as características e a polidez, e é quem está no banheiro, a gente começa a entender que isso não tem nada a ver com causar o dano para alguém. Porque você não tem que ser recatado no banheiro com medo que talvez alguém vai abrir a porta e você vai... Não é isso que está falando. Concordo?
Então tem alguma coisa que é muito profunda, muito diferente. Por exemplo, entra para Alahá, né? Tem várias Alahot, o início do Shulchan Aruch, sobre Alahot de como se portar no banheiro. E, por exemplo, uma das Alahot, não vou entrar todas aqui, mas por exemplo, que a pessoa primeiro senta e depois ela tira a roupa, depois está sentada. E tira o mínimo, que tem as medidas lá no Shulchan Aruch, não vou entrar, o mínimo possível para poder fazer as necessidades. Não, tá bom esse exemplo, não vou entrar em todos os exemplos, mas, ou seja, a Torá exige da pessoa de ser recatada até no banheiro sozinho. E isso é chamado de uma pessoa realmente recatada. Tá? Então, para entender aqui, que tem a ver as necessidades fisiológicas com a tzniut. Sim? Dá para entender, né? Um pouco, mas tem uma outra mitzvah na Torá, que é importante, a mitzvah da Torá, que quando o povo também estava no deserto e tal, a pessoa tinha que enterrar o número 2, né? A pessoa fazia a necessidade. O que é número 2? Número 2 é os Gdolim. Tá? A pessoa fazia a necessidade a pessoa fazia a sua necessidade e aí ela tinha que enterrar. E tinha que enterrar automaticamente, não precisava já deixar um pouco lá, não, tinha que enterrar. Ou seja, a gente vê então que o número 2 tem que ser enterrado, tem que ser encoberto, não pode aparecer por si só. Agora a gente não está falando nem da pessoa em si, que ela tem que ser recatada no banheiro, mas a própria coisa, né? A própria, como eu falo isso de uma forma ali, a própria necessidade da pessoa, ela não pode aparecer. Mesmo que ninguém passe, não é digno que ela apareça. Então ela tem que estar tzanua, ela também tem que estar oculta, escondida. Tá bom? Então, desses exemplos dá para entender melhor. Vamos entender agora o que a Torá quer falar. O que são as necessidades fisiológicas? Por que a pessoa faz necessidades? Por que um ser humano faz necessidades? Por exemplo, tem algo no mundo que não faz necessidades? Não. Algum ser no mundo? Por exemplo, os anjos. Os anjos não fazem necessidades fisiológicas. No mundo. No mundo aqui. No mundo material que a gente... Tá, pode. Vocês estão muito no sentido. Os vegetais. Os vegetais, eles têm coisas que eles botam para dentro, tem troca de substâncias, coisas os anjos não. Tanto que estava escrito que, por exemplo, eu não vou me aprofundar nesse ponto, mas só para trazer, nós sábios falam que a Torá só podia ser dado para Bnei Israel, porque Bnei Israel comia o mano no deserto, o maná. E o que tem a ver? Que o maná era uma comida que ela toda era absorvida pelo corpo e não tinha dejetos. Você não fazia necessidades. Então a gente vê que o povo judeu no deserto, de forma ideal, a comida ideal não faz necessidades fisiológicas. Eles chegaram Nesse nível, que é o nível igual dos anjos, de não fazer necessidades fisiológicas. Mas o ser humano faz. Mas por que ele faz? Isso é bem melhor, com certeza. Tudo, né? Até o gosto tá Isso. Mas por que o ser humano então faz necessidades fisiológicas? E a ideia é o seguinte, que o nosso sistema digestivo, ele não tem a capacidade de aproveitar 100% o alimento para nos dar vida, transformar em energia, porque a gente come para viver. A gente precisa de comida para viver, certo? Mas não é 100% da comida que você consegue trazer para a vida, ou seja, para te ajudar a viver. Esse é um problema da comida ou um problema do ser humano? Depende, se a gente for falar de comidas naturais, o problema é do ser humano. Ou dos animais, é do mundo material, vamos dizer assim. Se a gente for falar das comidas artificiais, pode ser que o problema é da comida, certo? Tem comidas que você digere mais e comida menos, que é mais nutritivas e menos nutritivas, e tem comidas até prejudiciais para a saúde, né? Essa é a questão. Mas o nosso sistema digestivo, mesmo uma comida natural, não tem como aproveitar ela toda. Não consegue transformar todo o alimento em vida. E a gente come para viver. E a ideia aqui é o seguinte, então, que o fato da gente rejeitar parte desse nutriente em forma de necessidades
vem mostrar um lado baixo que existe no ser humano. O lado que a gente não consegue aproveitar 100% e trazer a vida de forma 100% do alimento. E todo ser humano, quando começa a refletir, tipo assim, eu faço necessidades, desce um pouco o orgulho, tipo, como um ser como todo. Tipo, eu faço necessidades, tipo, quem sou eu, sabe? Eu faço necessidades. Ninguém é tranquilo quando tá fazendo necessidades, se sente assim, super-humanidade. É algo estranho. A não ser que tenha ideologias muito deturpadas, que acha legal fazer necessidade no meio da rua, não sei o que lá, aí é outro caso. Mas é quando a verdade... do prédio. Mas isso é ou quando a pessoa tem algum problema, né, de mental. Ou então quando já deturpou tanto os sentidos da pessoa que confunde as coisas. Mas... Quais são as piadas? Não, que tem alguém. O presidente da Coreia do Norte, né? Kim Jong-il, fala que ele não vai ao banheiro. Igual o faraó. O faraó também falava que não fazia necessidade, que ele falava, eu sou um deus, eu não faço. Aí todo dia de manhã ele ia no Nilo fazer necessidade. É isso, é uma forma de... Ou seja, esse argumento é muito bom. Porque tem pessoas que fingem que não fazem necessidades porque ele quer mostrar que ele é superior. Porque a necessidade em si revela que o homem é um ser baixo. Não só o homem, os animais e todas as criaturas. É material, é físico, faz necessidades. É algo estranho. Sim? E a gente vai ver aqui que os nossos sábios eles falam o seguinte, mas, de novo, mas fazer necessidade é algo normal, todo mundo faz. Você não tem que se sentir uma pessoa baixa por fazer necessidade, todo mundo faz normal. Fica tranquilo. Por que esse tabu, né? É um pouco do que é hoje a sociedade. Por que tem que ter o tabu de tais coisas? Fala logo, eu faço mesmo, né? Mas não. Às vezes isso não é tzanur, isso não é recatado, né? Recatado tipo, tenho que ir lá no quarto rapidinho. Demorou meia hora. Não precisa mentir, mas... Tem uma polidez, tem uma norma, uma conduta aqui, né? Uma educação natural do ser humano. Porque ninguém gosta de ser atribuído à questão que precisa fazer necessidade, no fim das contas. E nossos sábios aí falam o seguinte, quem é o tzanur? Quem é o... Não, desculpa, não é esse dito. Nossos sábios falam o seguinte, em Eruvin Página 100, Amud Beit. Fala o seguinte, se a Torá não fosse dada para o povo judeu, a gente conseguiria, mesmo sem a Torá, aprender as leis de Tzniut através do gato. Ou seja, Deus criou um animal chamado gato, que tem um monte aí, certo? Pela rua. E só por eles existirem, se a Torá não fosse dada, a gente conseguiria entender que tem que ser tzanua pela própria existência do gato. Assim fala a Torá. Que fala, nessa parte a Gemara está falando que tem algumas leis que sem a Torá a gente conseguiria entender. Fala que o roubo é com as formigas, vai dando uns exemplos. E a fidelidade é dos pombos. E a tzniut, o recato é do gato. Interessante que os pombos e os gatos são os animais que a gente encontra na terra de Israel. Talvez os gatos tenham mérito de poder morar na terra de Israel. Por serem pessoas recatadas. Animais recatados. Mas por que o gato é um animal recatado? Então, só fala isso, aprender do gato, mas não explica por quê. Aí o Urashi, ele vem lá na Gemara e ele comenta, ele fala por quê? Ele fala que o gato, ele esconde as fezes. Ele se limpa, ou seja, ele é recatado ao fazer as necessidades fisiológicas. Eu vou pegar o que é exatamente o que ele fala, isso aqui eu escrevi. Mas o Urashi não fala assim, por que ele esconde? Ele fala assim, porque ele não deixa aos olhos do ser humano as fezes e esconde elas. Ou seja, o motivo não é tipo que o gato ele esconde, é que ele não deixa o ser humano ver as fezes. Ele não deixa no meio da rua, igual, por exemplo, o cachorro. Que a gente olha... Que deixa no meio da rua não é o cachorro, é o dono. É o dono, exatamente. Não. O cachorro ele não esconde, mas o dono exatamente. Pois é. Ele leva o gato para passear, igual o cachorro. Exatamente. O gato não, ele não deixa o ser humano ver. E agora é porque o gato ele faz isso. Então o gato faz isso porque é um instinto do gato, certo? Então se o Atzniut a gente aprende do gato e o gato nem ser humano com certeza a Tzniut não é para proteger os outros de um pecado. Porque o gato não pensa isso. Não quero sujar o tênis de ninguém. Eu não quero que ninguém...
Eu não quero que ninguém fique uma pessoa pior, eu vou esconder. Não, ele é instintivo, ele não pensa em nada, ele só faz isso, ele foi criado assim, certo? Tem os motivos biológicos, porque ele faz isso, eu não vou entrar aqui. Mas o gato faz isso instintivamente. O ser humano, não. O ser humano não enterra as necessidades de forma instintiva. Mas a diferença do gato para o ser humano é que o ser humano é um animal racional, tem um intelecto. E já que existe o gato, o que o gato faz de forma instintiva, o ser humano ele consegue pensar sobre isso e entender que deve fazer, mesmo que não é um instinto. Ou seja, da mesma forma que foi dada a Torá e você lê a Torá e você entende a Torá e fala, tem que me confortar assim, assim, assado, já que existe o gato, você pode entender como o gato vê, refletir sobre isso, e ao refletir você entende como você também deve se comportar em não deixar a amostra, qualquer coisa amostra, tá? Essa é a ideia. E interessante que a Gemara fala que dá para entender que quando está falando de tzniut, está falando de recato no banheiro. Nem está falando de roupa aqui. Certo? A gente aprenderia o tzniut. Que tzniut? Da roupa? Não. Do recato ou ir no banheiro. Isso que a gente aprender. Isso é tzniut. Isso é uma pessoa de tzanua. Recatada. Tá? E... Um segundo. Tá. Então, qual é o problema de deixar então as fezes aos olhos do ser humano? Ou qual é o problema de você ir lá, tô indo lá, sei que lá, ou faz no meio da sala, não sei, tirando sujar, né? Mas, qual é o problema? Por que tem esse estigma? Qual é a questão aqui? Então a questão é o seguinte, como eu já expliquei, as necessidades fisiológicas é a parte baixa do ser humano que não consegue transformar todo o alimento em comida, certo? Em comida não, todo o alimento em vida, vamos dizer assim, em vida, certo? Tá. E é a parte que revela que o ser humano é baixo. Mas isso é natural, todo mundo tem, é o ser humano, a criação é assim. Então não é nada demais. Mas o problema é quando você começa a definir a sua identidade como pessoa, como ser humano, pelo fato de fazer necessidades. Tipo assim, eu sou um ser humano. O que é um ser humano? Um fazedor de necessidades. Quando eu vinculo o meu eu, o que eu sou, a fazer necessidades, ou seja, a parte baixa do ser humano, isso é um problema. Ou seja, começando a responder agora a sua pergunta. Tem partes na existência que Deus criou, que é assim todo mundo faz, mas que são dignas de serem escondidas. Por que são dignas de ser escondidas? Para você entender que nem tudo que é natural você tem que vincular à sua identidade pessoal. É tipo uma pessoa que fala, não vejo diferença entre pessoas e cachorros ou animais. Porque todos sim, são o mesmo a gente vai começar a elaborar exatamente, a gente vai chegar nisso. Mas... É muito extrema essa visão. Porque ninguém para pra pensar nisso. Né? Não, vamos chegar lá. Justamente como você falou, a gente foi criado assim, uma coisa tão natural que quem para pra pensar o porquê eu fui criado assim? Sim, então, por isso que tem muitas alahotas de como ir no banheiro. Que a pessoa de Sanoa é aquela que, mesmo no banheiro que ninguém tá vendo, é só você. E mesmo assim é recatado no banheiro. Então, por que eu sou recatado no banheiro? Por que Deus exige isso de mim? Então você tem que refletir sobre alguma coisa. Mas a gente vai entender que não é tão extremo assim na continuidade. Tem que pensar só, toda vez que você tá sozinho, então. Não só no Sim, óbvio. Então é um gatilho. Quando você tá num quarto também se vestindo. Claro. Por isso, por exemplo, que pela Torá também não pode ficar pelado, mesmo num quarto sozinho. Né? Mas o banheiro ainda é um lugar que, tipo, que a Hashem não tá, que é um lugar sujo. E ainda assim você... E ainda assim, é o máximo do máximo, querendo dizer, né? Se até lá, pode ser. Mas a questão é que a minha identidade não pode ser vinculada a tudo que eu faço, a tudo que eu sou de verdade. Sim, eu faço necessidades, mas não é isso que eu sou. Eu não posso atribuir a esse ponto. E se aprofundando mais, a mesma coisa no mundo espiritual, nas características espirituais ou éticas da pessoa. A pessoa às vezes faz o bem, às vezes ela faz o mal. Às vezes a pessoa, ela pensa em uma coisa que não deveria pensar. Em assunto, sei lá, tá pensando, passando na rua, tá no ônibus, às vezes vem os pensamentos maliciosos.
Não que a pessoa vá fazer esses atos, mas passa na cabeça de todo mundo, em algum campo para uma pessoa, para outra coisa. Não é tudo também que a gente faz que é certo, tem coisas que a gente faz errado. Mas não é porque a gente pensa coisas erradas e faz determinados atos errados que esses erros e pecados definem a nossa identidade. Essa é a ideia. Nem tudo que a gente faz, nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente sente deve definir o que nós somos. O que nós somos são os atos corretos que a gente faz. São os nossos pensamentos corretos. E quando a gente pensa alguma coisa errada, é um detalhe. É minoria. Não faz parte de mim isso. Tem em Eclesiastes, em Kohelet, eu não escrevi aqui, não vou saber dizer, mas tem o Shlomo, também, o rei Salomão, ele fala exatamente isso. Que Deus fala assim, eu faço o homem correto. Eles que ficam com um monte de pensamento aí e acham que não são corretos. Ser humano que acha que é mal, eu faço o homem bom. Então por que tem muito ser humano mal? Porque ele acha que é mal. Ele vincula a sua identidade ao mal. E aí ele se torna uma pessoa má. Ele que pensa demais. A pessoa faz uma coisa errada, fala, isso não sou eu. A minha alma é pura. A minha parte oculta é pura. Fisicamente eu faço necessidades, mas isso não sou eu. Eu sou um malarco, eu sou um anjo. Eu posso ser um anjo. O que eu sou? Eu sou uma ferramenta de Deus para fazer o bem, para servir a Deus, pensamentos puros e atitudes corretas. Sim? Quando você vincula a sua identidade a coisas erradas que você faz, daí começa o Yetzirará. Viu? Você já fez. Viu? Você... Sei lá, fala um pecado aí qualquer. Comer porco. Sei lá, a pessoa comeu porco. Rasvechalo, não resistiu, estava muito gostoso, comeu. Aí começa a dizer, viu? Você come porco. Aí vai vir a próxima vez, vai chegar, você vai para um lugar não religioso, aí vai chegar alguém, eu tenho comida de porco aqui, mas eu fiz para você uma comida kasher, porque você é religioso, né? Aí você vai falar, agora você vai fazer ela ter esse trabalho todo, você come porco, já comeu outra vez, agora come também. Ela vai ter trabalho para um negócio que você nem faz. Tem o porco come. Falou, é verdade, eu sou muito hipócrita comigo mesmo dizer que eu sou kasher. Aí come o porco de novo. Aí depois, o que a pessoa pensa sobre ela? Eu sou um comedor de porco. E é mentira. Ou seja, o Hafetz Haim, acho que escreve isso também. O primeiro truque do Yetzirará para derrubar a pessoa, tem o truque dele antes da pessoa pecar e tem o truque depois que pecou. Mas o truque do Yetzirará depois que pecou é falar, viu, você pecou, você é muito ruim. Você é uma pessoa má, você pecou. E na verdade não, a gente não tem que se julgar tanto. A gente fala, eu pequei, mas isso não sou eu. Não é minha identidade, eu estava errado. Não era eu aqui. Eu sou quem pratica as coisas boas. E quando a pessoa fica se vinculando ao mal, ela se torna uma pessoa má. E se a pessoa sempre se vincula ao certo, ela se torna uma pessoa mais correta. Essa é a ideia. Tem um outro dito dos sábios que diz isso, que eu esqueci agora, que fala exatamente isso. Qual é? Segundo, acho que eu escrevi aqui em algum lugar. Que é isso, na Gemara de Sotá, página 3, que fala o seguinte, que uma pessoa não peca, a não ser que antes entra nela um ruach histut, um espírito de bobeira. Que ninguém pecaria se um espírito de bobeira não entrasse nela antes. Ou seja, a pessoa peca não por ela, pelo espírito de bobeira que entrou. Algo que não faz parte dela entrou, por isso ela peca, porque se não entrasse nada nela, não pecaria. Ou seja, o pecado não é vinculado à identidade da pessoa. Essa é a ideia. Então, a tzniut faz a gente se relacionar à nossa verdadeira identidade. A identidade do ser humano. E a identidade do ser humano são as características elevadas que existem dentro do ser humano. São exatamente as características que diferenciam o ser humano do animal. E a gente pode começar falando do intelecto, por isso que está falando, que para os tznuim, a sabedoria, o intelecto, o racional. E nem tudo que a gente vê é a nossa identidade. Esse é o ponto aqui. E se a gente levar ao extremo essa ideologia de necessidade, de não sei o que lá, a gente vai chegar na maior idolatria que existia quando o nosso povo estava na terra de Israel no primeiro templo, de Baal Peor. Que era a idolatria de Baal Peor? Alguém sabe? Fazer cocô. A pessoa pegava a sua necessidade fisiológica e servia ao Deus essa necessidade. Pelado. Quê? Pelado e tal. Ou seja, todo mundo levava
Para o Deus não era um sacrifício, era a necessidade fisiológica. E eram malucos. E essa foi a idolatria que mais derrubou o povo judeu na história, durante o primeiro tempo. Essa era a idolatria que o povo judeu acabava fazendo. O que isso quer dizer? É a vinculação da pessoa no material, nos 5 sentidos, como ela capta o mundo de forma aparente. E ela entende, já que eu faço necessidades, e Deus criou eu fazendo necessidades, então as necessidades estão... Da mesma forma que eu posso louvar a Deus através do meu intelecto, através das minhas rezas, através das minhas boas ações, do sacrifício, por que não a necessidade? O que ela muda de todo o resto? Então, justamente do meu mais baixo que eu vou levar a Deus. Era o que o pessoal de Baal Peor pensava. Vou pegar o meu ponto mais baixo e mostrar que até aí eu posso servir a Deus. E qual é o problema da idolatria? Que justamente esse pensamento faz a pessoa achar que ela é a parte mais baixa que tem dentro dela. Que na verdade nem está dentro dela. E Deus quer o contrário. Não, você tem que se vincular à sua parte mais elevada, mais nobre, mais correta. Sua parte boa, ao bem da humanidade. Não se vincula ao mal nunca. Então, a Tzniut te ajuda a se vincular exatamente à parte positiva do mundo. Então, é o terceiro conceito da Tzniut, certo? Nossos sábios falam o seguinte, que quem é o Tzanur? Aquele que faz necessidades de noite no mesmo lugar que faz de manhã. Antigamente não tinha banheiro em todas as casas, então você tinha que ir no banheiro, você tinha que andar alguns quilômetros às vezes, tinha que sair, ir lá no meio do mar, sei lá. E aí tinha um lugar do banheiro onde as pessoas faziam na cidade, tinha lá, igual aqui que tem bunker coletivo, tinha lá os banheiros coletivos. Então, às vezes, tinha que andar um bom tempo, então a pessoa já se planejava. De manhã ela acordava, o que eu faço? Tenho que ir até o banheiro, lá, depois eu tenho que rezar e tal, botar tefilim, começa o meu dia. E de noite, antes de escurecer, ou quando escurecer, antes de dormir, a pessoa também ia no banheiro, certo? A questão é o seguinte, de manhã, tá claro, todo mundo pensava, qual banheiro eu vou? Eu vou lá naquele mais escondido. Igual na Marrané, que já foi em Marrané. Acampamento, né? Eu vou lá no mais escondido, ninguém saber que eu estou fazendo necessidade. Agora, de noite, não tem ninguém na rua. De noite está escuro, ninguém está me vendo. Então eu vou aqui nesse do lado. Ou eu vou aqui atrás da árvore e já resolvo a situação. Fala Guimarães, quem é o Tzanua? Aquele que vai de noite no mesmo lugar que vai de dia. Que, a princípio, então, a gente vai entender que mesmo que ninguém vai ver, mesmo que ninguém vai perceber, a pessoa é Tzanua por si só. Essa é a ideia. Ou seja, quem é o Tzanua? O que a Gemara quer dizer? Não aquele que é recatado por causa dos outros. Por que eu uso roupa? Porque a pessoa se cobre, né? Com saia longa, camisa. Porque eu não quero que o outro pense errado, eu não quero que ele me veja o que não deve ver. Não é isso, porque isso seria a questão de você ir no banheiro de manhã. Mas de noite ninguém está vendo, ou seja, a verdadeira pessoa recatada é aquela que mesmo quando ninguém possa ver, ela tem o mesmo nível de tzniut, de recato, que é a ideia do banheiro. Até no banheiro, que ninguém está lá, vai vir. E o Mishnah Brurah, ele comenta sobre isso, vai para Alahá isso, e o Mishnah Brurah, ele comenta sobre isso, ele fala assim, sabe por que essa Alahá? Ele fala o seguinte, porque perante a Deus, a escuridão é como luz. Que para Deus, mesmo qual a diferença está claro ou escuro? Deus está vendo de qualquer forma. Então, para Deus, você tem que ser tzanua para Deus, e não tzanua para o outro. E para Deus não importa se é dia ou noite, certo? No banheiro? Não, de ir ao banheiro recatado, né? Isso, mas se a gente pensar assim, fica um pouco falho, porque para Deus também a roupa é como não roupa. Então, o que muda eu estar vestido ou não para Deus? Então, a gente consegue... Quê? Isso, ou seja, o que a Mishnah Brurah veio comentar aqui? Porque ela veio fazer esse comentário para a gente tentar se aprofundar e não entender só, como eu expliquei na primeira vez, que você, mesmo que o outro não está vendo, você também tem que ser recatado. Porque para Deus, no final, não faz diferença. Mas a ideia do recato é exatamente, é para você mesmo. Ou seja, no final das contas, o que a Torá quer te contar é que o motivo de ser tzanua
É para você e não para os outros. Mas o que é para mim? Juntando tudo que eu falei agora, que o motivo do recado é para você saber reconhecer o seu verdadeiro valor. O seu real valor, o que você realmente vale. Que você não é uma coisa material que te faz necessidades. Você não é uma pessoa baixa que só faz besteira. Não, você tem um valor como ser humano. E a Tzniut te traz o seu verdadeiro valor. Essa é a ideia. Voltando àquele conceito que eu falei de Tzniut, que através dos sentidos embaça o seu conceito verdadeiro de visão de mundo. Exatamente quando você vê a necessidade lá, isso embaça, você fala, que coisa feia, isso saiu de mim? Você oculta isso. Fala, não, porque isso não pode embaçar, você tem que usar a razão. E a razão é a forma de você conseguir avaliar o mundo de forma verdadeira. E da mesma forma, a Tzniut, ela te faz não só avaliar o mundo de forma verdadeira, como enxergar o verdadeiro valor de cada coisa e coisa, principalmente o seu próprio valor. Então, te traz valor, essa é a ideia. Tzniut te traz valor, é outro conceito de Tzniut que a gente vem aprender aqui, certo? A gente vai ver que as necessidades, mesmo antes de vir para o mundo, ela já não pode existir como essência. Como assim? Todo mundo conhece isso, que não pode estudar a Torá, por exemplo, ou rezar com vontade de fazer necessidades. Por que não? O que muda eu estar com vontade de fazer necessidade ou não? É que se eu estou com vontade de fazer necessidade, a necessidade ela existe, está dentro de mim. E ninguém vê, mas Deus vê, porque para Deus a escuridão é como luz. Então, mesmo ela, quando não revelada ao mundo, ela por essência já existe. E não é apto você a rezar para Deus ou estudar para Deus se já está dentro de você um seu ponto baixo que não deve ser vinculado à sua identidade. Então, primeiro você tem que se livrar disso, esconde isso, seja tzanua, e aí você entende o seu verdadeiro valor, sua verdadeira identidade, e agora você pode servir a Deus. Que é o contrário do Baal Peor, né? De você servir a necessidade para Deus. Vocês entenderam a ideia das necessidades? Então agora a gente vai para o segundo tema que os sábios falam sobre Tzniut, que é enterro. Que é o enterro. O que é o enterro? Está escrito no livro de Michá, em português, Miqueias, 6:8. Que está escrito no versículo assim, Ve'atznea lachat im Elohecha, que o recatado, ele anda com o seu Deus. Uma pessoa recatada, ela anda com o seu Deus. E a Gemara fala, o que é isso? O que está querendo dizer aqui esse passuco, esse versículo? Responde a Gemara, esse versículo a gente vem aprender que a pessoa quando morre está na levaiá, como você diz, levaiá é... Velório. O velório que acompanha o túmulo até o morto, até o túmulo, né? Até cortejo. Bom, que durante o cortejo você tem a obrigação pela Torá de cobrir o corpo morto. E não pode ficar aparente para todo mundo. Então é isso, que o recatado, que é o recatado aqui, é o morto. Anda com Deus. Daqui a gente aprende a obrigação diferente de outras culturas, que o morto ele fica escondido durante o velório. Então, de novo, a gente vê que tem uma vinculação agora da Tzniut com o morto. Com você esconder o morto durante o enterro. O que vem ensinar pra gente isso? Porque precisa... De novo, morto é algo natural do mundo. Todo mundo morre. A coisa mais óbvia do mundo é que todo mundo vai morrer. Então, porque você tem que esconder que o cara morreu, tem que cobrir. Óbvio que tem uma questão estética, que ninguém gosta de ver alguém morto, né? Mas aqui tem algo a mais, não é só por estética que a Torá está mandando, é por tzniut. E qual é a ideia aqui? Então, a ideia é o seguinte, que se você vai no enterro e vê um morto, como o sentido ele te confunde, você vai entender quem é a pessoa que está lá, é esse corpo morto. Quem é o fulano que eu estou aqui no enterro? É esse corpo morto. E você tem um erro de acabar julgando a realidade que a pessoa é um corpo, é carne e osso. Ou seja, é isso sem vida. É só isso o ser humano. De novo, que é a parte baixa do ser humano. Ele morre, o ser humano morre. Anjo não morre, anjo é eterno.
Ou seja, o que é um ser humano? Ele já foi isso, aquilo. Mas agora, o que é um ser humano? É esse corpo que não se mexe, que está nessa situação. Não. Você oculta, você cobre o morto. Por que você cobre o morto? Assim falou o Maharal, né? Fala que tzniut é kavod. Tzniut significa honra, respeito. Que é para honrar o morto. Porque quando se você vê o corpo do morto, você achar que é o corpo. Que o morto é o corpo. Mas quando você esconde o morto, você começa a entender que, na verdade, a pessoa não é esse corpo morto. Mas a pessoa ainda está viva, a pessoa ainda está aqui. Porque a pessoa é muito mais do que esse corpo. É a alma, é a personalidade, aí tem os discursos fúnebres e fala, a pessoa é isso, aquilo. Os valores, o que ela trouxe para o mundo é muito mais do que o que está na sua frente. E se você vê uma coisa tão grosseira assim na sua frente, isso te confunde. Você volta para casa tipo, esse é o destino do ser humano, é isso, acabou. Não é. Então cobre o morto, tem que ter tzniut. Então, tem duas coisas que a tzniut causa. Um é você conseguir entender de forma verdadeira o que está acontecendo, e de forma verdadeira a pessoa não morreu, porque a alma é eterna, e a pessoa continua, mesmo que você não consiga ver, por isso você cobre, porque a pessoa está lá. E segundo, que ao cobrir, durante o enterro, como se chama? O cortejo, você demonstra o valor da coisa, você demonstra o valor à pessoa. Porque está todos esses familiares e amigos se esforçando aqui a fazer esse cortejo e essas palavras bonitas e estão sofrendo e chorando? Uau, é porque vale alguma coisa. Diferente de um corpo que está para decompor. Ou seja, a pessoa tem um valor imensurável, que não dá para calcular. Essa é a ideia. Então, no cortejo, através da tzniut, você entende que a pessoa não é esse corpo e sim a alma, e você entende que a pessoa tem um valor que às vezes esse valor durante a vida nunca foi revelado. E justamente quando a pessoa morre, você começa a entender o verdadeiro valor da pessoa, através do que as pessoas vão contar, e as pessoas, como elas estão, e quem foi prestar as homenagens, certo? A gente vê isso muito claro, por exemplo, no enterro dos tzadikim. Um dia estavam falando para mim, como você julga alguém que é tzadik? Eu falei, eu julgo de acordo com o número de pessoas que vai no enterro do tzadik. Do nada é uma pessoa que foi humilde a vida inteira, não sei o que lá. Não sei se isso é uma regra geral, mas a gente pode ver em alguns tzadikim. A vida inteira, nunca quis incomodar ninguém, nunca apareceu. Chegou no enterro, mais de 600 mil pessoas. Uau, tem valor essa pessoa. Ela não morreu, agora ela vive. Então, por isso que no enterro também tem que ter tzniut. E agora, o terceiro, agora o mais óbvio sobre tzniut, é sobre seus instintos, principalmente sexuais, físicos. Que aí tem que ser tzniut. Como? Através das vestimentas, das roupas, certo? Que a pessoa se cobre, ou seja, a ferramenta da tzniut, para você não ter esses instintos sexuais, físicos, é a roupa. A gente usa a roupa, é o assunto mais simples. E aí, por quê? E assim fala do Pele-Yoetz, um dos grandes livros de 250 anos atrás, que fala que é a roupa que diferencia o ser humano dos animais. Que ao você cobrir, você se diferencia. Que nenhum animal se cobre. Nenhum animal usa roupa, certo? E todos os seres humanos de todas as culturas, sem exceção, se cobrem. Não, deve ter exceção, sim. Não tem exceção. Tem gente que compete no nudismo, deve ter. Sim, mas eles usam pelo menos uma pulseira, né? Pelo menos uma pulseira, um colar, um brinco, um chinelo. Ou seja, até os índios não, ficavam nus, mas eles se cobriam em parte, eles usavam uns ornamentos. Mas agora os animais que começam a usar roupa, né? Sim, mas o ser humano tá botando os animais para usar roupa. Eu acho que deve ter alguma cultura que as pessoas... Que nem não usam birlar roupa, então, acho que não existe. Todo ser humano de forma... como se fala isso? Instintiva, entende que tem que usar alguns menos, alguns mais. Mas o que diferencia o ser humano do animal é que entende que tem que usar roupa. Alguma coisa, pode ser um colar, às vezes é um fio no pescoço. Às vezes Mas o que isso muda? Não tá cobrindo nada. Sim, ou seja, a roupa não necessariamente tem a ver com cobrir o corpo, com a nudez. Mas tem a ver que o ser humano se diferencia porque ele faz sentido de se colocar alguma coisa além do que ele é.
A roupa é um símbolo, não é Ou um uma símbolo, proteção. às vezes nem é pela nudez, mas às vezes é pelo símbolo, por algum outro motivo, todo ser humano entende que tem que usar alguma coisa, algum apetrecho, alguma coisa assim. E a gente vai ver também que aqui também não é só para prevenir do pecado. Por que não? Porque a gente vê que existem a lahota de tzniut até entre marido e mulher, esposa. O marido e a esposa têm que se comportar um com o outro com tzniut, mesmo quando um está permitido para o outro. Tem leis, né? Por exemplo, a luz tem que estar apagada, não sei o que lá. E óbvio que aqui não tem nenhum tipo de pecado que pode acontecer. Ninguém vai trair ninguém. Tem ela roda de minuto, mesmo dentro do casal, certo? Ou seja, aqui também não é para prevenir o pecado. Aqui é por um outro motivo. Então, as alahot de tzniut vão muito mais além do pecado. Qual é a ideia aqui? Uma, que eu já falei, para diferenciar dos animais, que os animais, a princípio, não têm alahot de tzniut, a não ser uma espécie ou outra, certo? E o segundo é o seguinte, que... Onde eu começo a falar isso? Vou falar assim. Que o ser humano, por essência, por exemplo, a gente estudou isso em Bereshit, quem está acompanhando as aulas, o Adão e a Havá, o Adão e a Eva no Jardim do Éden, eles não usavam roupa, certo? E não só isso, eles não tinham corpo. Eles eram espirituais, eram no Gan Eden, no Jardim do Éden, era um mundo espiritual, certo? Depois que eles pecaram, Deus cria o corpo, certo? Ou seja, o corpo, por si só, é a vestimenta da alma. É uma roupa. O corpo é uma roupa, certo? E uma vez que a pessoa chega assim, quero mostrar o meu corpo porque é isso que eu sou, é mentira, isso é sua roupa. O que a pessoa não está entendendo? Ela não está conseguindo entender quem ela é, que ela acha que é o corpo. E não é o corpo. Porque antes de ser um corpo, ela era uma alma muito mais ilimitada. E uma pessoa que acha, tem que mostrar o que é natural, eu sou isso, eu tenho que mostrar, ela não entendeu nunca o que ela realmente é, porque ela quer mostrar a roupa dela, igual uma pessoa que quer mostrar a roupa de marca, eu sou essa roupa. Mentira, você não é essa roupa, você é muito mais que isso. E a pessoa que quer mostrar o corpo, desculpa, você não é esse corpo, você é muito mais que isso, porque o corpo é uma roupa para a alma. E ao usar roupa, você está ocultando o corpo. Ou seja, quando você usa uma vestimenta, você está escondendo a sua verdadeira roupa, que é o seu corpo, e prevenindo o erro de errar a realidade, de entender que você é o seu corpo. E começa a se revelar que você não é o corpo, tanto que você tem que esconder. O que é? Você é o que está atrás do seu corpo, você é a sua alma. Então a tzniut vem revelar o seu verdadeiro eu. E vem esconder o que não é você. Entendeu? Essa é a ideia. Você esconde a roupa. A pessoa que se mostra está mostrando a roupa dela, de marca, às vezes é de marca, bota um silicone, não sei o que lá, vai na academia, roupa de marca. Você acha que você é isso? É natural, para mostrar. Não é. Essa não é a verdadeira natureza. Você está se vinculando ao seu aspecto baixo, porque o corpo vai ser enterrado. Não é essa a ideia. E você não, você tem que entender qual é o seu verdadeiro valor, que é o valor elevado que existe no ser humano. Você tem que se vincular a esse valor alto e não ao baixo, justamente voltando tudo que eu já falei antes. Sim? Essa é a ideia aqui. E a gente vai ver que o corpo físico, então, não é que o corpo físico ele pode chegar a causar um pecado ou um desvio ético. Não é isso. Que o próprio corpo físico tem uma mentira associada à existência dele. Porque esse mundo é o mundo da mentira. E o próprio físico ele carrega uma mentira. E você só consegue entender a verdade que existe no mundo tampando a mentira. Tampando o mundo físico em determinada medida. Para você começar a pensar e entender o que está por trás, que é o verdadeiro eu. O verdadeiro mundo, as verdadeiras coisas. Porque tudo físico tem uma raiz espiritual que é a verdade... vai falar a verdade verdadeira, mas realmente o que é de verdade, é o mundo oculto, é um mundo que está muito além do que a gente vê, é muito mais profundo, a profundidade, sim? Então é isso, então já estamos terminando.
Então a gente vê o seguinte, que a roupa tem duas funções. Uma é você esconder a sua nudez, você esconder o seu corpo, ou seja, a sua roupa, e revelar o que você tem por dentro. E a segunda, e assim então, que a segunda função, ela revela a sua personalidade. Ela revela o seu eu. A sua diferença não é o como você é fisicamente, mas é a sua alma, as suas características, os seus valores. Certo? E por isso que, paraxá passado, que tem o Cohen, que tinha uma paraxá só sobre roupas do Cohen. E falava porque a roupa, lechavod letefaret, para a honra, que eu falei que tzniut é a honra, é o respeito, é você se valorizar, trazer o verdadeiro valor, e tefaret, para a beleza. O Cohen, ele tinha que usar uma roupa diferente, bonita, o Cohen Gadol mais bonita ainda, para poder fazer os serviços no templo. Por quê? Porque ao usar a roupa, você demonstra que você tem um propósito diferenciado dos outros. Você tem um nível maior. Você tem um propósito mais elevado do que o resto. O Kohen Gadol, ele agora vai fazer um serviço que ninguém mais pode fazer. Então ele usa uma roupa mais bela, mais bonita, justamente para revelar a sua identidade, que é a Gadol, que é grande, que é maior do que todos os demais. Então, ao você usar uma roupa, você está revelando exatamente as suas características pessoais que diferencia de todo mundo, e você entende muito bem o seu propósito, o que você tem que fazer do mundo. Essa é a ideia aqui. Então, por fim, terminar mais 3 minutinhos, acho, 4 minutinhos, a gente consegue entender, voltar tudo que eu falei das necessidades fisiológicas, a gente falou da morte e a gente falou da nudez, do corpo físico. E essas 3 coisas são os 3 pontos baixos que existem no ser humano. Certo? Mas mesmo esses 3 pontos, ele é baixo de forma superficial. Porque de forma oculta e profunda, esses 3 pontos eles são super elevados. Por exemplo, se a gente for falar da morte, tipo, a morte mostra a nossa como a gente é baixo, porque a gente morre e acaba o nosso corpo. Ao contrário, quando você oculta o morto e você vê a morte, revela o nível do ser humano. Que depois da morte é quando a alma se desprende do corpo e consegue se elevar ainda mais. Que o valor aumenta. A vida eterna ela é permitida depois da morte física. Ou seja, não é que a morte ela é uma parte baixa do ser humano, mas a própria morte demonstra que o ser humano é muito mais do que ele acha que sempre foi. Ou seja, ainda eleva mais ainda, o contato com a morte eleva ainda mais o valor do ser humano. Essa é a ideia. Está escrito, Moshe fala, posso te ver, Deus? Ele fala, não, o ser humano não pode me ver e viver. Ou seja, enquanto está vivo, tem corpo, não dá para ver e viver, mas depois que morreu, dá. Você consegue ter você consegue captar Deus de uma forma muito maior, muito mais suprema. E no velório, quando o morto está enterrado, você olha para... Está encoberto, até o enterro, né? Tem que ser enterrado. Você olha para o morto e por ele estar coberto, você entende, ele não é o que está aqui atrás dessas roupas. Ele é o que a gente não consegue ver, que é muito mais elevado. Essa ideia. E agora ele está mais elevado ainda. Mais vivo ainda. Né? A mesma coisa aqui é a nudez, que são as leis de Alahot entre marido e esposa. Porque tem que ter recato mesmo entre marido e esposa na hora da relação sexual. Porque tem leis de tzniut também. Para entender que esse ato não é alguma coisa animalesco, é o contrário. Aqui, agora, através da tzniut, nesse ato, é o momento mais propício do mundo que pode vir a santidade para o mundo. Que tem a força de gerar uma nova vida. Essa é a ideia. Ou seja, agora a gente consegue entender o verdadeiro valor da tzniut. A tzniut, além disso tudo que eu falei, ela propiciona a santidade no mundo. Propicia a santidade do mundo. Ela deixa que a santidade venha. Então, quando a gente se cobre o nosso corpo, a gente está propício à santidade. Quando na relação conjugal, propício à santidade. Quando a gente não se vincula ao mal, a gente pode ser santo. O Rashi fala isso, que Doshim tem sejam santos. O que ele fala? Todo lugar que você vê cerca para relações proibidas, lá está propício para a santidade recair, para ser santo. Essa é a ideia. A tzniut, ela mostra o valor e assim propicia a santidade e a vida. Ou seja, a morte revela a verdadeira vida. E a relação sexual, a nudez, revela a verdadeira vida, que é a força de você trazer uma nova vida para o mundo.
E a comida também é a fonte de vida do ser humano. Ou seja, ao você ver o excremento, você vê, uau, eu vou viver porque eu comi, porque ele existe. Ou seja, ao contrário, não só que mostra que é baixo, mas no final, profundamente, essas 3 questões, elas são super altas. Então, para finalizar, só conectando com Purim Katan que a gente vai entrar, né? Purim tem toda essa questão de tzniut. É a única parte da Torá que o nome de Deus não aparece. Ou seja, Deus está totalmente escondido e só com o intelecto e se aprofundando você consegue entender. A questão da máscara, das fantasias, para você entender que não é aquilo. Tipo, que você vê. Não é ver uma pessoa fantasiada fala uma fantasia aí, de... Robin. Ele não é o Robin, ele é a pessoa que está atrás do Robin. Então, através da tzniut, a gente entende exatamente isso. Que esse mundo não é o que a gente vê, não é o que a gente capta pelos 5 sentidos, pela nossa experiência dos fenômenos físicos. Mas o mundo verdadeiro é aquilo que você não consegue ver. E toda pessoa, o ser humano, o mundo inteiro, na vida inteira tem que ficar pensando o seguinte: o que está atrás das cortinas? O que está por trás das coisas? O que eu não consigo ver? E quando você conseguir, e só através do intelecto, e quando você consegue entender o que está por trás, você entende a verdadeira essência do mundo e você consegue não se vincular à mentira, que é o que o mundo tenta demonstrar para a gente. Então, terminando, a gente fala sobre tzniut, a gente vê então que a tzniut ela vem prevenir o pecado, o dano, ela vem fazer que a gente tenha uma avaliação da verdade do mundo como ele realmente é, ele vem fazer com que a gente encontre o nosso verdadeiro valor e valor das coisas, ele vem diferenciar a gente dos animais e ele vem proporcionar a santidade no mundo. Então, essa foi a aula então de tzniut. Que essa aula seja, né, em reflexo, lembrar de novo, que foi essas palavras de Torá de Natália Bat Hana e também Leilu Nishmat de Yosef Ben Rinda Rivka, que sempre também a gente falou de enterro, que sempre se preocupou em fazer um enterro adequado para toda a comunidade do Rio de Janeiro, e que agora então, que essa vida dele só cresça e cresça mais, que esteja tão perto de Deus e todas as pessoas que ele ajudou estejam acompanhando também fisicamente e espiritualmente, né, nessa outra etapa da vida dele com mais vida ainda.